Opa, agora a gente tem canetão. Bora seguir aqui com o exercício 3, que é o simplificar a gramática. Então, vou escrever primeiro aqui a gramática. S e peraí, tá muito pequeno. Vou fazer maior. S AXA, BXB, Z e Y vira AYB, BYA ou Z ou Y. Azão vira Azinho, Bzão vira Bzinho, Zzão vira Zzão U ou Zzão V. Agora a gente quer simplificar. A primeira coisa que a gente pode fazer para simplificar é eliminar a regra que saindo do início não chega em terminal e terminal que tipo não sai do início. Então vamos olhar aqui. A gente não tem uma produção de X, então as produções que criam X a gente pode eliminar. Então essa aqui, AXA, a gente elimina, BXB também. De S só dá pra chegar em Z, não dá pra chegar em Y. Então a gente elimina Y. E não dá pra chegar em Azão nem Bzão a partir de S. Então a gente elimina Azão e Bzão. Sobrou só essas duas. Agora eu vou reescrever mais pra cima aqui, pra organizar. Beleza. Então a gente tem essa produção aqui. Essa gramática. Agora a gente pode considerar que Z pode ser epsilon e transferir o epsilon só pro S. E aí construir tudo a partir de S. Porque aqui S para Z é uma produção unitária, então fica repetitiva, a gente pode eliminar ela. Então a gente transfere as produções de Z para S. Então eu vou passar aqui. Agora o S vai produzir Zzão U, Zzão V. Considerando que Zzão pode ser epsilon, a gente passa esse epsilon para esses Zzãos de variáveis, a gente consegue produzir só U, só V e o epsilon. Agora a gente transferiu tudo para o S. Essa aqui é a gramática simplificada. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Aqui na... É que no caso ele não transferiu para S, mas dá na mesma, você transferiu ou não. Se eu não transferisse, ia manter as duas produções iguais, só que só o S tem o epsilon, então tá certo. Aqui, ó. Agora vamos para 4. Faça um autômato de pilha para essa linguagem aí.
linguagem é W, CN e W reverse. Você vê aqui. A linguagem é W, uma cadeia W, uma quantidade de N qualquer e W reverse. Um W alfabeto A e B, N maior ou igual que zero. E R é reverse. Então a gente vai fazer um autômato de pilha, que vai ler uma cadeia qualquer com símbolos A e B, vai armazenar isso na pilha, aí depois a gente lê um C, quantidade de C qualquer, pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser N, e aí depois a gente lê tudo da pilha, porque a hora que a gente lê do topo da pilha até a base, a gente vai ter a cadeia W reversa. Então, vamos fazer aqui um estado inicial que é 0. E aí nesse estado inicial, a gente volta para ele mesmo. Quando a gente tem A, não tem nada na pilha, e aí coloca um Azão, para indicar que a gente colocou um Azinho. Bzinho, não tem nada na pilha, a gente coloca um Bzão. E aqui também, poderia escrever aqui em cima a transição, mas eu vou escrever para organizar melhor. Azinho, se a gente tem Azão, a gente pode colocar aqui que independe, né, do que tiver. Vou colocar um Epsilon, independe do que ele lê. Também vai colocar Azão. E Bzinho, independente do que ele lê, vai colocar Bzão. Então se eu leio Azinho, Azinho, Bzinho, eu vou colocar na pilha Azão, Azão, Bzão. Na hora que eu for desempilhar vai ser Bzinho, Azinho, Azinho, na ordem reversa. Aí aqui, a gente pode ir para o estado Q1. Ele pede para ser... Não, pode ser determinístico ou não determinístico. Então, independente do que ele lê, independente do que tem na pilha, independente do que vai colocar, ele pode vir para o estado Q1, e aí nesse estado Q1, ele pode ler C quantas vezes ele quiser. Então C, independente do que tem no topo da pilha, não coloca nada. Então aqui ele pode ler quantos Cs ele quiser. E aí a gente vem para o estado final, Q2, que a gente vem não lendo nada, independe do que tem na pilha, não coloca nada. Então, com essa transição a gente permite que ele não leia nenhum C, ou permite que leia uma quantidade N de Cs. E aí nesse estado Q2 a gente vai desempilhar. Então, voltando para o próprio estado Q2. Se a gente lê B com Bzão, a gente não coloca nada no topo da pilha. A gente pode ler Azinho se tiver Azão e não coloca nada no topo da pilha. E aí por fim, a gente pode vir para o estado final. Se não tiver nada mais para ler, então a gente põe interrogação, não tem nada no topo da pilha, não coloca nada. Esse é o autômato que reconhece essa cadeia. Autômato de pilha. Vamos pro próximo aqui. Esse outro é um pouquinho mais difícil, mas ainda... Então deu pra ver aí? Vai ser chato de apagar isso aqui.
Então, exercício 5 agora. Criar um autômato de pilha para linguagem com W, que é uma cadeia de zeros e uns, e sempre ter a mesma quantidade de 0 e 1, independente da ordem. Então, deixa eu escrever aqui a linguagem. W pertence não tem sim. Quantidade de zeros é igual a quantidade de uns. Não sei se essa anotação tá certa, mas tô usando ela para quantidade de símbolos. E a ordem é independente. Então, a gente pode começar aqui com o estado que é 0, estado inicial. Ele pode reconhecer a cadeia vazia. Então eu vou botar um estado que é final. Que é: se ele não leu nada, não tem nada para ler. Não tem nada na pilha, ele pode finalizar, então eu vou reconhecer a cadeia vazia. Essa é uma possibilidade. Aí eu vou criar um estado Q1 aqui. E eu posso começar tanto com 0 quanto com 1. Aí dependendo se eu começar com 0, depois eu tenho que desempilhar lendo 1. Ou se eu começar com 1, eu tenho que desempilhar lendo 0. Então eu vou transicionar aqui para o Q1. Lendo 0, não tem nada na pilha, eu coloco um 0 na pilha. E eu vou criar um estado Q2 aqui mais pra frente. Ele vem pra ele quando lê 1, não tem nada na pilha, e coloca um em cima. Aí agora tem esses dois estados. Eles vão ter uma lógica para voltar para eles próprios, dependendo se está lendo um ou outro. Então eu vou criar aqui um que ele volta para ele mesmo. Para ele voltar para ele mesmo, ele pode ler 1, tendo 1 no topo da pilha, e ele coloca mais um 1. Ou ele pode ler 0, tendo 1 no topo da pilha. Opa. Não coloco nada, então eu vou desempilhar 1 e colocar um 0. E eu posso ter também o caso que eu não tenho mais nada na pilha e eu leio 0. Aí eu tenho que vir para esse estado, né? Então, se eu leio 0, não tem nada no topo da pilha, eu tenho que pôr um 0. Opa, essa transição aqui, essa transição vem pra cá. Então eu leio 0, não tenho nada, coloco um 0. E essa aqui eu vou seguir a mesma lógica dessa, só que invertido, né? 0, 0, eu boto 0. Então, leio 0, tenho 0 na pilha, eu boto mais um 0. Então tá acumulando mais zeros, eu vou ter que colocar mais uns para compensar. E leio 1 e tem 0 na pilha, eu não coloco nada, porque eu tô colocando 1 para descompensar o que eu compensei de zeros. Essa é a transição para ele mesmo. Essas duas é para ele mesmo. E eu tenho que vir para o estado Q2. Se eu leio 1, não tem nada, e eu coloco 1. E como que eu chego no estado final? Eu posso chegar no estado final tanto de Q1 quanto de Q2. Então, de Q2, eu vou chegar, se não tiver mais nada para ler, a pilha está vazia,
E de Q1 também, né? Mesma coisa. Vou fazer por aqui. Então, não tem nada para ler, não tem nada na pilha, não coloco nada. Eu acho que esse autômato funciona. Na resposta, eu acho que quem fez o gabarito usou menos estados, usou só 2 estados, eu usei 4, né? Mas a lógica é a mesma. Ele volta pro mesmo. E aqui ele, no caso, ele colocou Zzão quando lia quando acumulava 1 e colocava Uzão quando acumulava Zzão quando acumulava 0 e Uzão quando acumulava 1. Então dá pra ver aqui, ó. Essa é a função que desempilha porque tinha zeros, então tinha Zs. Aqui é a função que se ele já tinha um 1, acumulou mais um 1, então aqui ele está considerando que quando lê ele desempilha, né? Aqui eu teria que considerar isso, né? Porque eu considerei que ele só leu que ele não desempilhou, mas tem que considerar que ele empilha mais. Então aqui eu colocaria mais um 1, e aqui tem que pôr mais um 0, né? Para acumular mais. Agora tá perfeito. E ele chega no estado final quando não tem mais nada e não tem nada na pilha. A única coisa que eu fiz foi separar esse Q0 em Q1 e Q2. Mas a lógica é a mesma. Essa 6 eu vou pular porque eu não sei fazer direito. Mas eu sei fazer o autômato, então dado essa forma normal, essa gramática na forma normal de Grapet, vamos fazer o autômato dela. Não vou copiar de novo, mas vocês estão vendo aí qual que é a gramática. Então eu vou ter um estado Q1, Q0, né? Inicial. E aí para eu transicionar eu tenho que colocar um S. Então, não lendo nada, sem nada na pilha, eu vou empilhar um S, que é o início ali da gramática. Aí vem pro Q1. Apertadinho. Ok. Agora eu vou fazer as transições de Q1, que vão ser, na verdade, as regras de produção que a gente tem ali. Então, eu vou vir para o próprio Q1. Se eu leio de entrada 0, né, porque uma das produções que tem é transformar S em 0. Então, se eu leio 0, eu tenho S no topo da pilha, eu não empilho nada. O S virou só o próprio 0. Se eu leio 1, eu posso ler 1, se eu tiver um S no topo da pilha, eu não coloco nada. Faz sentido? Porque é como se eu estivesse transformando o S que está na pilha, eu estou transformando tudo que está na pilha em alguma das produções de S. Então, se eu tenho S, ele pode virar só um 0 e eu não empilho nada. Ele pode virar só um 1 e eu não empilho nada.
Mas também eu tenho produções que empilham coisas. Então ele pode virar um 0, lendo S no topo da pilha, e ele vai empilhar o quê? SZ. Assim como eu posso empilhar 1 e ele vira S1. Então eu tenho, leio 1, tenho S no topo da pilha, ele vira SU. Então eu tenho todas essas opções. Além disso, eu posso também, eu vou colocar aqui em cima. Se eu leio 0 e eu tenho um Z, eu não empilho nada. E se eu leio 1 e eu tenho U, eu não empilho nada. Pronto. E aí, eu posso chegar no estado final se eu não tenho mais nada para ler. Então, vou pôr aqui um Q final. Se eu não tenho nada para ler, não tenho nada na pilha, eu posso finalizar essa cadeia. Faz sentido? Agora nesse canto aqui eu vou fazer a outra coisa que ele pediu, que é mostrar a função estendida de reconhecimento da cadeia 010. Então vamos só ver se eu fiz certo, né? 0S epsilon, 1S epsilon, 0S SZ, 1S SU, 0Z epsilon, 1U epsilon. Beleza, tem todas as produções. Perfeito. Opa, não vou pegar spoiler aqui não. Agora eu quero fazer a reconhecimento, né? Então a gente vai começar no estado Q0. A gente tem a cadeia. É 010 ou 101? É 010. Então 010 para ler. E não tem nada na pilha. Desse estado a gente transiciona para esse aqui, ó. Que é Q1. A gente ainda tem 010 para ler. Só que agora a gente tem um S na pilha. Que foi o quê? Tava no Q0, não leu nada, não tinha nada, coloca o S na pilha. Foi pro Q1, continuou com a mesma cadeia para ler, de entrada, mas agora a gente tem um S na pilha. Foi a primeira transição. Agora a próxima. A gente vai ler da esquerda para a direita. Deixa eu só conferir. É isso mesmo, da esquerda para a direita. A gente sempre lê o mais à esquerda possível. E a gente está lendo no sentido ocidental que a gente lê mesmo, né? 010 e S. Quais transições a gente tem aqui, ó? A gente tem a transição que leu 0 com S no topo da pilha e não colocou nada. Então essa é uma opção. Manteve em 1, consumiu 0 e não colocou nada no topo da pilha. Então a gente fica com epsilon. Deixa eu ver se ele coloca epsilon ou interrogação. É interrogação. Mas a gente tem outra opção, né? Lendo 0 com S no topo da pilha, a gente pode empilhar esse Z. Então aqui eu vou fazer na verdade uma união de dois estados possíveis. SZ. Deixa eu ver se tá pegando esse canto na gravação. Ah, tá pegando sim. Beleza. Perfeito. Agora a gente tem que considerar as transições estando nesse estado e estando nesse, pra gente ir pro próximo. Então, vou colocar aqui. Eu estou em Q1. Tenho ainda esses dois para ler. Mas não tenho nada na pilha. Não tem nenhuma transição como essa nas transições possíveis de Q1 para outros estados ou para o próprio Q1. Né? Todas precisam ter alguma coisa na pilha ou não ter nada. Só que a gente tem algo aqui para ler
e não tem nada na pilha. Então, meio que a gente vai desconsiderar essa aqui não vai dar pra transicionar dessa pra nenhuma outra opção. Mas dessa aqui a gente consegue ainda. Então, eu sei que vai ter duas opções, né? Assim como a gente teve anteriormente. Então, a gente tem Q1 consumindo 1. Então, a gente sobra o 0 e consumiu S. 1 lendo S não coloca nada, a gente sobra só o Z. Mas a gente tem também a opção permanecer em Q1, consumiu 1 e consumiu S. Cadê? E colocou SU no topo da pilha. Então a gente fica com S, U, Z. Né, o topo da pilha é o que está mais à esquerda. Só confirmando. S, U, Z, isso mesmo. O topo da pilha é o mais à esquerda. Beleza. Agora, a gente vai ter mais transições. Então, Q1, lendo 0 com Z no topo da pilha, a gente tem. Que é essa transição aqui. Então, vamos lá. Permanece em Q1, não tem mais nada aqui e consumiu o Z. Não tem mais nada aqui. Ou a gente pode permanecer em Q1. Calma, deixa eu ver se tem outra opção. Ah não, essa é a opção única, né? Não tem mais opção, né? A gente vai ter só esse estado possível. Ah sim, pro Z. Mas a gente tem aquela ali que é com S ainda. A gente tem união aqui. Q1 lendo 0 com S no topo da pilha. 0 com S no topo da pilha, a gente tem essa e tem essa. Então a gente pode consumir e não colocar nada. Então, Q1 nada e mantém o Z. E a gente tem mais uma ainda. Que é o que colocar SU no topo da pilha. Então Q1 não consumiu o 0. O Z a gente vai colocar SU. Então consumiu o S, empilhou SU, empilhou SZ, a gente tinha o 0, SZ, e tinha ainda o Z. Então a pilha ficou grandona assim. Beleza. Agora a transição. Eu acho que é a transição final já. Não tendo mais nada para ler, com coisa no topo da pilha, não existe nenhuma transição. Então, tanto essa quanto essa não vão chegar em lugar nenhum. Porque a gente não tem mais nada para ler e ainda tem coisa no topo da pilha. Quebrou, né? A gramática não pode terminar só com variável. Mas, estando em Q1, não tendo mais nada para ler e nada no topo da pilha, a gente pode chegar no estado final. Então, a gente chegou aqui em QF, não tem mais nada, não tem mais nada. Pronto, essa cadeia foi aceita. Então, dá pra ver aí. Vou apagar. Fechou? Vamos pro próximo exercício. O 7 também pede para colocar na forma normal de Grayback. Mas eu não vou fazer a de Grayback. Vamos fazer aqui o método do CYK, que esse aqui é bem legal. Então, essa gramática aqui, ela não está na forma normal de Chomsky, né? A gente vai ter que colocar ela na forma normal de Chomsky. Mas não vai ser muito difícil isso não.
Então a gente tem a gramática S vira 0, ou 1, ou 0S0, ou 1S1. Percebe que para entrar na forma normal de Chomsky, a gente só pode ter produções do tipo variável vira terminal único ou variável vira duas variáveis. Então a gente tem que manipular isso aqui para ficar desse jeito para a gente poder aplicar o método do CYK. Como que a gente pode fazer isso? Então essa produção S para 0 e S para 1 já está ok, só que a gente tem duas produções aqui que tem mais de um terminal. E além de ter mais de um terminal, são três elementos, né? O máximo que a gente pode ter é 2, que são duas variáveis. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é transformar essa produção aqui numa variável, que daí essa variável vai virar o terminal. Então eu vou criar aqui uma produção x que vira o 0, vou criar um y que vira o 1, e agora a gente pode converter aquela ali. O que é 0 a gente coloca x, e o que é 1 a gente coloca y. Já está um pouco melhor. Mas ainda a gente tem 3 variáveis, a gente só pode ter 2. Então eu vou criar mais 2 variáveis que viram para poder quebrar essa variável de 3. Então eu vou criar aqui uma variável w, que ela vira o sx, por exemplo, e uma variável, sei lá, z, que vira o sy. Agora a gente pode mudar aqui, ó. Esse sx a gente pode trocar por w, e o sy a gente pode trocar por z. Perfeito. Coloquei na fórmula normal de Chomsky. Agora a gente pode aplicar o CYK em cima disso. Eu só vou ver quais nomes de variáveis está no gabarito para eu fazer igual, para não confundir. Mas vocês poderiam aplicar com essas aqui, tanto faz. Então ele usou a z virando 0, u virando 1, x virando sz, e y virando SU. Então vamos usar as mesmas variáveis. Então, z vira 0, z vira 0, uzão vira u, xão vira sz, e y vira SU. E a gente muda ali em cima, né? Aqui fica como que era ZSZ, então fica ZX, e ali vira o Y. Vê se tá certo? Isso, ZX e o Y. Mesma coisa, a gente só mudou as letras. Agora vamos aplicar o algoritmo CYK. Para fazer o CYK, a gente primeiro escreve a cadeia embaixo e separa ela em quadradinhos. Então a cadeia que ele quer é a 0, 1, 1, 0. Então vamos escrever aqui. 0, 1, 1, 1, 0. Separar aqui cada um em uma célula. E a gente escreve a mesma quantidade de células aqui em cima.
Aí a gente vai tirando uma célula para cada nível que a gente sobe. Então aqui subiu 1, aqui subiu mais 1, aqui subiu mais 1 e aqui subiu mais 1. Então a gente vai aplicar o algoritmo nisso aqui. Para fazer o primeiro nível, a gente vai colocar, olhar nas regras que a gente tem e ver quais levam a cada um desses terminais. Então o 0, a gente tem tanto a construção aqui a partir da variável s, então a gente vai marcar s aqui, e 0 também pode ser gerado a partir de z, então vírgula z. O 1 a gente tem a partir de s também e a partir de u, então s e u. Mesma coisa para as outras, então su quando é 1 e sz quando é 0. Joia. Agora, quando a gente subir um nível, a gente vai ver quais construções geram pares de construções, pares de variáveis, que estão nos níveis abaixo. E aí a gente pode seguir o método da polia. Vai fazer sentido mais pra frente quando eu subir mais níveis. Mas a ideia é você pegar as variáveis que estão na coluna embaixo e as que estão na diagonal. Nesse primeiro nível, a gente pega só uma abaixo, então o que está embaixo e o que está na diagonal. Nessa aqui a gente vai pegar o que está abaixo e o que está na diagonal. O que está abaixo e o que está na diagonal. E para esse o que está abaixo e o que está na diagonal. Então a gente vai fazer todas as combinações. Então tem alguma construção que gera SS? SS não. SU tem, que é a Y. Então a gente marca o Y aqui. ZU a gente não tem, então não marca nada. Fechou aqui com só o Y. Por aqui mais no meio. SS não tem, SU tem, é o Y. O U a gente não tem também. SS, SU tem, é o Y. O U a gente não tem. Por fim, SS não tem, SZ tem, que é o X, e UZ não tem também. Então fechou esse segundo nível aqui. Agora a gente vai subir uma a mais. E agora que vai fazer sentido a gente usar a polia. Então a gente pode pensar assim. Aqui é onde está a nossa polia. Vou até fazer aqui assim. E aí a gente vai descer um nível aqui, seria um fio aqui, descendo até aqui, e descendo tudo da diagonal. Então esse fio ele desce tudo aqui, ó. Faz sentido que a gente vai pegar esse quadrado, com esse que está na extremidade da diagonal. Depois que a gente fizer as combinações desse, a gente vai puxar esse fio, então ele vai alongar para cá, só que quando eu puxo para cá, ele diminui para cá. Então eu vou descer uma aqui, vou pegar essas, com essas que estão na diagonal, uma para cima, né? Uma para esquerda e uma para cima. Então a gente começa aqui, pegando aqui, esses dois, puxa a polia, desceu aqui e subiu aqui. Então a gente faz as combinações tanto desses, quanto desses, para colocar aqui. Agora eu vou apagar a polia, mas é para imaginar mais ou menos isso. Então vamos começar aqui. YS. YS não tem nada que produz. YU. YU também não tem. Desce um aqui e sobe um na diagonal. SY. Não tem. E ZY. Também não tem. Então aqui a gente vai deixar vazio. Quando não tem nenhum que produz, a gente deixa vazio. Vamos pro da direita. Então, descendo um aqui, pegando a diagonal máxima. Mais abaixo. YS. Não tem. YU. Não tem. Desce um aqui, ó. Tava aqui, desceu um aqui, subiu um aqui. SY. Não tem. O Y
Ah, o Y a gente tem, ó. O S produz o Y. Perfeito. Agora, o último desse nível. YS não tem. YZ não tem. Desce e sobe 1. SX não tem. O X também não tem. Então aqui fica vazio. Só conferir, ver se eu tô fazendo certo. É isso mesmo. Agora no penúltimo nível. Mesma coisa. Começa com um embaixo e a diagonal máxima. A diagonal máxima é aqui. Então a gente vai ter nada com S. Tem alguma coisa que gera só S? Não. Tem alguma coisa que gera só U? Não. Então desce um aqui e sobe um aqui na diagonal. YY não tem. Desce um, sobe um. SS não tem. ZS também não tem. Então aqui fica vazio. Agora para esse aqui. SS não tem. Né? Descemos tudo na diagonal. SS não tem. SZ não tem. Desce um, sobe um. YX não tem. Desce um, sobe um. Só S não tem. E só U não tem também. Né? Acho que aqui tá faltando algum, calma. SS, SZ. Ah, SZ tem sim. SZ eu tenho a produção X aqui. Então vamos marcar X. SZ. Então na primeira eu comibrou. Mas tem o X aqui. E agora no último nível. Nada com S não tem. Nada com Z não tem. Desce um, sobe um. Nada com X não tem. Desce um, sobe um. Nada com Y. Y com nada não tem. Sobe um, desce um. SX não tem. Mas ZX tem, que é o próprio S. Pronto. Na célula mais extrema, do nível mais alto, a gente tem a produção, a variável inicial, né? Que inicia a cadeia. Então isso significa que a cadeia foi aceita. Então, cadeia aceita. Fechou? Pode tirar print aí. Vamos pro próximo. Finalizamos essa lista. É que eu pulei Greyback, mas sinceramente o Greyback é muito difícil de fazer todos os passos e eu não vou fazer. Eu vou pausar aqui pra separar em 2 vídeos, pra não ficar 2 vídeos muito grandes. Que eu vou pra próxima lista agora.